Estados Unidos, 20 de abril de 1999. A Columbine High School não seria mais a mesma escola de sempre. Um terrível massacre iria manchar a história de alunos e professores. O massacre de Columbine foi um massacre escolar. Além do tiroteio, o ataque complexo e altamente planejado envolveu o uso de bombas para afastar os bombeiros, tanques de propano convertidos em bombas colocadas na lanchonete, 99 dispositivos explosivos e carros-bomba. Os autores do crime, os alunos sêniores Eric Harris e Dylan Klebold, mataram 12 alunos e um professor. Oiê, meu nome é Monique Costa, bem-vindo a mais um Criminal Sunday. Se você gosta de casos reais, investigação, mistério e muito suspense, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo no canal. E agora, let's go, que eu vou te contar esse caso. Eric nasceu em Wichita, Kansas, nos Estados Unidos. A família de Eric se mudava frequentemente, pois o pai de Eric, Wayne Harris, era um piloto de transporte da Força Aérea dos Estados Unidos. Sua mãe, Catherine Ann Paula, era dona de casa. A família se mudou de Plattsburgh, Nova York, para Littleton, Colorado, em julho de 1993, quando Wayne Harris se aposentou do serviço militar. A família de Eric morou em casas alugadas nos 3 primeiros anos em que moraram na área de Littleton. Durante este tempo, Eric conheceu Dylan Klebold. Em 1996, a família de Eric comprou uma casa ao sul do Columbine High School. O irmão mais velho de Eric, Kevin, frequentou a faculdade na University of Colorado Boulder. Dylan Klebold. Dylan nasceu em Lakewood, Colorado, nos Estados Unidos. Era filho de Thomas Klebold e Susan Klebold. Seus pais eram pacifistas e frequentavam uma igreja luterana com seus filhos. Dylan e seu irmão mais velho, Byron, frequentavam aulas de crisma da tradição luterana. Assim como seu irmão mais velho, o nome de Dylan foi inspirado no nome de um famoso poeta, no caso de Dylan, o dramaturgo Dylan Thomas. Em casa, a família de Dylan também observava alguns rituais em consonância com a herança judaica do avô materno de Dylan. Dylan estudou na Normand Elementary, em Lakewood, Colorado, nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, antes de ir para a Governors Ranch Elementary e se tornar parte do programa CHIPS. De acordo com relatos anteriores ao massacre, Eric e Dylan eram alunos muito impopulares e alvos de bullying. Mesmo que as fontes desses relatos afirmem que a dupla sofria bullying, os relatos sobre eles serem solitários e rejeitados foram documentados como falsos. Eric e Dylan jogavam muitos jogos de computadores na internet. Eric tinha vários sites que hospedavam arquivos dos jogos Doom e Quaker, assim como informações de equipes para as pessoas com quem ele jogava online. Os sites relatavam abertamente o ódio que ele tinha das pessoas de seu bairro e do mundo em geral. Quando a dupla começou a fazer testes com bombas caseiras, eles publicavam os resultados das explosões no site. O site foi excluído pela American Online após o massacre e foi preservado pelo FBI. Falando um pouco mais sobre eles, em dezembro de 1998, Eric e Dylan gravaram Hitman for Hire, um vídeo para um projeto da escola onde eles xingavam, gritavam para as câmeras, fizeram declarações violentas e atuaram atirando e matando alunos no corredor de sua escola como assassinos de aluguel. Os dois exibiram temas de violência em seus projetos de criação literária para a escola, sobre uma história baseada em Doom, aquele game que eles costumavam jogar. Eric e Dylan começaram a escrever em diários logo após suas prisões em 1998. Nesses diários, a dupla escreveu sobre o arsenal com fitas de vídeo que eles mantinham em segredo. Seus diários documentavam seus planos de causar um grande bombardeio para superar o atentado de Oklahoma City. Os diários descreviam ideias de como escapar para o México, sequestrar um avião
no Aeroporto Internacional de Denver e colocá-lo contra um edifício em Nova York. E detalhes sobre o ataque planejado. A dupla esperava que, após detonar as bombas caseiras na lanchonete na hora mais movimentada do dia, isso mataria centenas de alunos e possibilitaria que eles atirassem nos que saíssem vivos da escola. Então, quando viaturas da polícia, ambulância, caminhões de bombeiros e repórteres viessem até a escola, bombas colocadas nos carros dos garotos detonariam e matariam todos. No evento, as bombas que estavam presentes em seus carros não explodiram. A dupla guardava vídeos em que falavam sobre explosivos, as munições e as armas que haviam obtido ilegalmente. Eles revelavam como escondiam seus arsenais em suas casas e como enganavam seus pais. A dupla gravou vídeos praticando tiro ao alvo em colinas próximas, assim como áreas da escola que planejavam atacar. Em 20 de abril, aproximadamente 30 minutos antes do ataque, eles fizeram um último vídeo dizendo adeus e pedindo desculpas para seus amigos e familiares. Falar um pouco dos meses anteriores ao ataque, né? Nos meses anteriores ao ataque, Eric e Dylan adquiriram 2 armas de fogo de 9mm e 2 espingardas de calibre 12. Um amigo da dupla, chamado Robin Anderson, havia inadvertidamente comprado um rifle e 2 espingardas usadas no massacre no Tanner Gun Show, em dezembro de 1998. Mais tarde, através de Philip Duran, outro amigo da dupla, Eric e Dylan compraram um outro revólver por $500. Usando instruções obtidas através de internet, Eric e Dylan construíram um total de 99 explosivos improvisados de vários formatos e tamanhos. Eles alteraram suas espingardas de modo com que ficassem mais fáceis de ocultar, sabe? Na manhã de terça-feira, 20 de abril de 1999, Eric Harris e Dylan Cabot colocaram uma pequena bomba em um campo a cerca de 3 milhas ao sul da Columbine High School e as 2 milhas ao sul da estação do Corpo de Bombeiros. Programada para explodir às 11h14 daquela manhã, a bomba tinha o intuito de distrair o Corpo de Bombeiros e manter o pessoal responsável pela emergência longe da escola. A bomba parcialmente explodiu e causou um pequeno incêndio, que foi rapidamente apagado pelo Corpo de Bombeiros. Então, às 11h10 da manhã, Eric e Dylan chegaram separadamente na Columbine High School. Eric estacionou seu veículo para aluno júnior, que era na entrada sul, enquanto Dylan estacionou seu veículo para alunos sêniores, que era na entrada oeste. Só que a lanchonete ela ficava exatamente no meio desses 2 estacionamentos e o alvo principal era a lanchonete. Os 2 colocaram mochilas contendo as bombas programadas para explodir aproximadamente 11h17 dentro da lanchonete, antes de voltarem separadamente cada um para os seus veículos para esperar a explosão e logo em seguida atirar nos sobreviventes que tentassem fugir do prédio, por isso que cada um estava numa zona de saída do prédio. Se essas bombas estivessem explodido com força máxima, Eric e Dylan poderiam ter matado ou ferido gravemente todos os 488 alunos que estavam na lanchonete naquele momento. E possivelmente poderiam ter derrubado o teto, deixando cair parte da biblioteca na lanchonete, porque em cima da lanchonete estava a biblioteca. Quando Eric e Dylan voltaram para seus veículos, Eric encontrou um amigo chamado Brooks Brown. Brooks, que estava no estacionamento fumando um cigarro, ficou surpreso ao ver Eric, pois havia percebido que ele estava ausente de uma prova importante. Eric parecia despreocupado. Ele falou para o seu amigo Brooks, abre aspas, Brooks, eu gosto de você, agora saia daqui, vá para casa. E Brooks sentiu-se apreensivo naquele momento e se afastou.
A partir de agora eu vou relatar uma série de fatos que aconteceram horríveis depois que essa bomba não explodiu. Então, se você é sensível, cuidado. Quando a explosão das bombas da lanchonete falhou, Eric e Dylan se encontraram e foram em direção à escola, né? Às 11h19, a estudante de 17 anos, Rachel Scott, estava lanchando com seu amigo Richard Castaldo enquanto estavam sentados na grama ao lado da entrada oeste da escola. Neste momento, uma testemunha ouviu Eric Harris gritar: "Vai, vai!" Os dois atiradores tiraram suas armas de seus casacos e começaram a disparar contra Richard Castaldo e Rachel Scott. Rachel foi baleada 4 vezes e morreu instantaneamente. Richard Castaldo levou 8 tiros no peito, no braço e no abdômen, paralisando-o do peito para baixo e caindo inconsciente. Após atirarem contra as 2 primeiras vítimas, Eric retirou seu casaco e apontou sua caribana de 9mm para a escada oeste, em direção a 3 alunos. Todos os 3 jovens foram baleados e feridos. Dentro da escola, alguns dos alunos acreditavam que estavam testemunhando algum tipo de brincadeira de alunos sêniors feitas por Eric e Dylan. Mas na lanchonete, Dave Sanders, um professor de informática e negócios, assim como treinador do time da escola, rapidamente percebeu que não era uma brincadeira, mas sim um ataque contra a escola. Eric e Dylan voltaram e começaram a atirar em direção a 5 alunos sentados na grama ao lado da escada e em frente à entrada oeste da escola. Michael Johnson, de 15 anos, foi baleado no rosto, na perna e no braço, mas correu e conseguiu escapar. Mark Taylor, de 16 anos, foi baleado no peito, nos braços e na perna, caindo no chão, aonde fingiu estar morto. Os outros 3 escaparam ilesos. Depois disso, Dylan desceu as escadas em direção à lanchonete. Ele foi até Lance Kirkland, que já estava ferido no chão, pedindo por ajuda, né? E Dylan disse: "Claro, eu vou te ajudar." E então atirou novamente no rosto de Lance Kirkland, deixando ele em estado crítico. Daniel e Cian Graves haviam descido as escadas enquanto Eric e Dylan desviavam sua atenção para os alunos na grama. Cian, paralisado da cintura para baixo, rastejou até a porta da entrada oeste da lanchonete e desmaiou. Dylan atirou em Daniel, que já havia sido fatalmente ferido por Eric com tiros a queima-roupa, perto do peito superior esquerdo. Então Dylan passou por cima de Cian Graves e entrou na lanchonete. Policiais especularam que Dylan foi à lanchonete para verificar as bombas de propano. Eric então desceu as escadas e começou a atirar em vários alunos que estavam sentados perto da entrada da lanchonete, ferindo gravemente e paralisando parcialmente Anne Mary, de 17 anos. Enquanto ela tentava fugir, Dylan saiu da lanchonete e subiu as escadas, se encontrando novamente com Eric. E lá em cima das escadas, novamente, eles atiraram em direção aos alunos que estavam perto de um campo de futebol, mas não atingiram ninguém. Eles caminharam até a entrada oeste, jogando bombas caseiras, das quais poucas explodiram. Enquanto isso, dentro da escola, Patty Nilsson, uma professora de artes, percebeu o movimento e foi em direção à entrada oeste com o aluno Brian Anderson, de 17 anos. Ela, nesse momento, tinha a intenção de sair para pedir para Eric e Dylan pararem com isso, pensando que eles estavam gravando um vídeo ou fazendo uma brincadeira de aluno. Quando Brian Anderson abriu o primeiro conjunto das portas da escola, Eric e Dylan atiraram nas janelas, ferindo-o com pedaços de vidro e atingindo Patty Nilsson no ombro de estilhaços. Patty se levantou e correu pelo corredor até a biblioteca, alertando aos alunos que estavam no local sobre o perigo e dizendo para se esconderem debaixo das mesas e ficarem em silêncio.
Pat ligou para a polícia e se escondeu debaixo do balcão administrativo da biblioteca. Brian Anderson ficou por trás, preso entre as portas exteriores e interiores da escola. Aquelas portas de abre e fecha, assim. Às 11h22, o zelador da escola chamou o vice-xerife Ney Gardner, o oficial de segurança designado para Columbine, pelo rádio da escola, solicitando assistência no estacionamento dos alunos sêniores. Ney ouviu outro chamado vindo do rádio da escola, do qual dizia: Ney, há um atirador na escola. Eric, já na entrada oeste, imediatamente sacou seu rifle e atirou contra Ney Gardner, que estava a 60 metros de distância. Ney atirou de volta utilizando sua pistola de serviço, porém ele não estava usando seu óculos e não conseguiu acertar os atiradores. 5 minutos depois dos disparos começarem e 2 minutos após o primeiro chamado do rádio, Ney trocava tiros com um dos atiradores. Já havia 2 mortos e 10 feridos. Eric disparou 10 tiros e Ney disparou 4 antes de Eric voltar para o edifício. Esta breve troca de tiros acabou distraindo Eric Dillon do ferido Brian Anderson. Brian fugiu para a biblioteca e se escondeu em uma sala de descanso aberta. Dillon atirou em Stephanie Musson no tornozelo. Embora ela conseguisse caminhar até o lado de fora da escola, a dupla atirou para fora da escola pelas janelas da entrada leste da escola. Após caminharem pelos corredores diversas vezes e continuarem atirando e errando e em todos os alunos que viam, Eric e Dillon foram até a entrada oeste e entraram no corredor da biblioteca. Às 11h29, Eric e Dillon entram na biblioteca, onde um total de 52 alunos, 2 professores e 2 bibliotecários se escondiam. Eric gritou: "Levantem-se!", em um tom de voz tão alto que pôde ser ouvido na ligação de Pat Nilsson para o 911, às 11h29. Os funcionários e os alunos que se escondiam nas salas externas da biblioteca mais tarde disseram que também ouviram os atiradores dizerem: "Todos os atletas, levantem-se. Nós vamos pegar os caras de bonés brancos." Como ninguém se levantou, Eric disse: "Ótimo, vou começar a atirar mesmo assim." Ele atirou com sua espingarda 2 vezes em uma mesa, sem saber que um aluno chamado Evan Todd estava escondido debaixo dela. Evan Todd foi atingido pelos estilhaços de madeira da mesa, mas não ficou seriamente ferido. Os atiradores foram para o lado oposto da biblioteca, até 2 fileiras de mesa de computadores. Evan Todd se escondeu atrás do balcão administrativo. Kyle Velasquez, de 16 anos, estava sentado debaixo da fileira norte das mesas de computadores. Mais tarde, a polícia disse que Kyle não estava escondido debaixo da mesa quando Dillon e Eric entraram na biblioteca, mas só depois correu para debaixo da mesa dos computadores. E assim Dillon atirou e matou Kyle, atingindo-a na cabeça e nas costas. Dillon e Eric colocaram suas mochilas cheias de munição na fileira sul, ou inferior, de computadores, na última fileira, e recarregaram suas armas. Eles voltaram para as janelas que ficavam em direção à escada exterior e começaram a ver que a polícia estava conseguindo evacuar alunos da escola. Eric disse: "Vamos matar alguns policiais." Ele e Dillon começaram a atirar pelas janelas em direção à polícia, que também atirava de volta. Após atirar pela janela em direção aos alunos e à polícia, Dillon atirou com sua espingarda em direção a uma mesa próxima, ferindo 3 alunos. Quando Dillon atirou contra os 3, Eric pegou sua espingarda e caminhou em direção à fileira inferior das mesas de computadores, atirando uma única vez debaixo da primeira mesa sem olhar. Ele atingiu Stephen Curnow, de 14 anos, com um tiro no pescoço, que o levou à morte. Então Eric atirou contra as mesas de computadores ao lado, ferindo Casey Husgezecker, de 17 anos, com um tiro que atravessou completamente seu ombro direito e sua mão também, atingindo-a de raspão no pescoço e perfurando uma artéria principal. Só que quando ela começou a respirar com dificuldades por causa da dor, Eric disse:
Pare de reclamar. Depois disso, Eric caminhou até a mesa em frente à fileira inferior das mesas de computadores, deu 2 tapas em cima e ajoelhou, dizendo "achou" para a aluna Cassie Vernon, de 17 anos, antes de atirar uma única vez em sua cabeça, matando-a instantaneamente. Como Eric estava segurando sua espingarda com uma única mão nesse momento, a arma atingiu seu rosto ao recuar e quebrou seu nariz. Após matar Casey, Eric andou até outra mesa onde a aluna Brie Pasquale estava sentada ao lado desta mesa, em vez de estar debaixo dela. Eric perguntou para Brie Pasquale se ela queria morrer, e ela respondeu implorando por sua vida. Mais tarde, testemunhas relataram que Eric parecia desorientado, possivelmente devido a grande sangramento da ferida em seu nariz. Enquanto Eric provocava Brie Pasquale, Dylan percebeu que Patrick Ireland estava tentando ajudar Michael Hall, que havia sofrido uma ferida no joelho. Enquanto Patrick tentava ajudar Michael, sua cabeça estava à mostra por trás da mesa. Dylan atirou contra ele uma segunda vez, atingindo-o 2 vezes na cabeça e 1 vez no pé. Patrick ficou inconsciente, mas sobreviveu. Dylan caminhou em direção a outra fileira de mesas de computadores, onde encontrou Isaiah Showers, de 18 anos, Rachel Ketzer e Greg Scott, o irmão mais novo de Rachel Scott, de 16 anos, se escondendo debaixo de uma mesa. Todos os 3 eram atletas populares. De acordo com testemunhas, Dylan e Eric provocaram Isaiah por alguns segundos, fazendo vários comentários racistas. Eric se ajoelhou e atirou no peito de Isaiah a queima-roupa, matando-o instantaneamente. Dylan também se ajoelhou e atirou, atingindo e matando Rachel Ketzer. Então Eric gritou: "Quem é o próximo que está pronto para morrer?" Enquanto isso, Greg Scott estava ileso. Ele deitou sobre o sangue de seus amigos, fingindo estar morto. Então, Dylan subiu em cima da mesa e atirou com a sua Tec 9, matando Lauren Townsend, de 18 anos. Eric se aproximou de outra mesa onde 2 garotas estavam escondidas. Ele se abaixou, olhou para elas e as chamou de patéticas. Então, Eric caminhou até outra mesa, onde atirou 2 vezes, ferindo Nicole Nolan, de 16 anos, e John Tomlin, também de 16 anos. Quando John Tomlin tentou fugir da mesa, Dylan o chutou. Eric zombou da tentativa de fuga de John Tomlin antes de Dylan atirar no jovem repetidamente, matando-o. Então, Eric voltou para o outro lado da mesa, onde Lauren Thompson estava morta. Atrás da mesa, Kelly Fleming, de 16 anos, estava, assim como Brie Pasquale, sentada ao lado da mesa, em vez de estar debaixo dela, devido à falta de espaço. Eric atirou em Kelly Fleming com sua espingarda, atingindo-a nas costas e matando-a instantaneamente. Os atiradores caminharam até o centro da biblioteca, onde continuaram a recarregar suas armas em uma mesa. Eric viu um aluno se escondendo próximo a ele e o mandou se identificar. Era John Savage, um conhecido de Dylan que tinha vindo para a biblioteca para estudar para uma prova de história. John Savage disse o seu nome, acreditando que eles estavam apenas atrás de atletas, e ele não era um, em uma tentativa de se salvar. Então John perguntou para Dylan o que eles estavam fazendo, e Dylan respondeu: apenas matando pessoas. Depois que John Savage saiu, Eric se virou e atirou com sua espingarda em uma mesa, diretamente na direção norte de onde eles estavam, atingindo de raspão a orelha de Daniel Mauser, de 15 anos. Quando ele tentou se defender, empurrando uma cadeira na direção de Eric, Eric atirou novamente e atingiu Daniel no rosto a queima-roupa, matando-o rapidamente. Os 2 atiradores caminharam em direção ao sul e atiraram aleatoriamente contra outra mesa, atingindo Jennifer Doyle, de 17 anos, e Austin Eubanks, também de 17 anos, e ferindo fatalmente Coral DePotter, de 17 anos. Coral DePotter foi o último a morrer no massacre, às 11h35, e mais tarde foi mencionado por
tranquilizar seus amigos e mantê-los calmos durante a situação. Não houve mais feridos após as 11h35. Eles mataram 10 pessoas na biblioteca e feriram outras 12. Dos 56 reféns da biblioteca, 34 ficaram ilesos. Mais tarde, investigadores descobriram que os atiradores tinham munição suficiente para matar todos os que estavam no local. Os dois saíram da biblioteca às 11h36, terminando a terrível situação que os reféns do local estavam passando. Cautelosamente, com medo dos atiradores voltarem, os 34 reféns ilesos e os 10 sobreviventes feridos começaram a sair da biblioteca pela porta norte, que levava até a calçada ao lado da entrada oeste. Após saírem da biblioteca, Eric e Dylan entraram na área dos laboratórios, onde jogaram uma pequena bomba em um armário de armazenamento vazia. Isto causou um incêndio, que foi apagado por um professor que se escondia em uma sala ao lado, aproximadamente às 11h44. Eric e Dylan foram vistos pelas câmeras de segurança da escola quando voltaram para a lanchonete. Após saírem da lanchonete, a dupla voltou para os corredores principais norte e sul da escola, atirando sem rumo. Eric e Dylan caminharam pelo corredor sul até o escritório principal e voltaram para o corredor norte. E, em vários momentos, a dupla olhou pelas janelas das portas das salas de aula, fazendo contato visual com os alunos escondidos nelas, mas nem Eric e nem Dylan tentaram entrar em alguma dessas salas. Às 11h55, os dois voltaram para a lanchonete, onde entraram rapidamente na cozinha da escola. Eles retornaram para a escada e foram em direção ao corredor sul às 11h58. Às 12h02, Eric e Dylan voltaram para a biblioteca, que já estava vazia de sobreviventes, exceto por Patrick Ireland, que continuava inconsciente, e Lisa Kreutz, que ainda estava ferida. Ao entrarem, eles atiraram contra a polícia pelas janelas ocidentais, que atirou de volta. Aproximadamente 12h08, 32 minutos depois que eles saíram da biblioteca, Pete Nilsson, que havia se trancado dentro de uma sala de descanso com um aluno e outros funcionários da biblioteca, ouviu Eric e Dylan subitamente gritarem ao mesmo tempo. 1, 2, 3. Estas palavras foram seguidas por um som de tiros. Os dois cometeram suicídio. Eric atirou contra seu céu da boca com uma espingarda. Dylan atirou em si mesmo na têmpora esquerda de sua cabeça. Ao meio-dia, as equipes da SWAT estavam localizadas fora da escola e as ambulâncias começaram a levar os feridos para hospitais locais. Enquanto isso, as famílias dos alunos e dos funcionários da escola foram solicitadas para se reunirem no Leonwold Elementary School para aguardarem informações. As autoridades relataram bombas caseiras às 1h e 2 equipes da SWAT entraram na escola às 1h09 da tarde, passando de sala em sala e encontrando alunos escondidos. Todos os alunos, professores e funcionários da escola foram retirados do local. Deram depoimento e receberam assistência médica em pequenas áreas de espera, antes de serem levados para se encontrarem com seus familiares. Então, às 3h, Dave Sanders morreu devido aos seus ferimentos antes que os agentes da SWAT pudessem levá-lo para receber assistência médica. Ele foi o único professor a morrer no massacre. As autoridades encontraram os corpos na biblioteca às 3h30 da tarde. O número total de mortes foi de 12 alunos e um professor. 20 alunos e um professor ficaram feridos devido aos tiroteios. Outras 3 vítimas foram feridas indiretamente ao tentarem fugir da escola. Acredita-se que Eric e Dylan cometeram suicídio há aproximadamente 49 minutos depois que começaram o massacre. Às 2h30 da tarde, uma conferência de imprensa foi realizada pelo procurador e pelo xerife de Jefferson County, David Thomas e John Stone, na qual eles disseram que suspeitavam que outras pessoas haviam ajudado a planejar o tiroteio. A identificação formal dos mortos ainda não havia ocorrido, mas as famílias
das vítimas que as autoridades acreditavam estarem mortas já tinham sido avisadas. Entre o final da tarde e o início da noite, os corpos foram gradualmente retirados da escola e levados para o escritório do perito de Jefferson County. Às 5 horas, os nomes de muitos dos mortos já haviam sido identificados. Uma declaração oficial foi divulgada dizendo que haviam 15 mortes confirmadas e 27 feridos no massacre. Vários ex-alunos e professores hoje ainda sofrem de tensão pós-traumática. 6 meses após o massacre, a mãe da aluna, Anne Murray, cometeu suicídio. Greg Berns, um aluno que viu o momento em que David Sanders foi baleado, também cometeu suicídio em maio de 2000. E em 2019, um dos sobreviventes do massacre, Austin Eubanks, faleceu. Eubanks, que foi gravemente ferido durante o massacre, teve que receber ao longo da vida uma grande quantidade de medicamentos, o que o levou à dependência de opioides, tendo o mesmo revelado publicamente ter vencido o vício anos antes. Ele tinha 37 anos. No aniversário de 5 anos do Columbine, o investigador principal do FBI que investigava Columbine e vários psiquiatras publicaram suas conclusões sobre o caso em um artigo de notícias. Estas conclusões afirmaram de que Eric Harris era um psicopata, enquanto Dylan Klebold era depressivo. Eric tinha sido mentor, possuindo um complexo de superioridade de nível messiânico e esperava demonstrar sua superioridade ao mundo, enquanto Dylan, tendo escrito várias vezes sobre seus desejos de suicídio em seu diário, particularmente devido à sua falta de sucesso com as mulheres, e tinha participado do massacre como um meio de simplesmente acabar com sua vida. O Dr. Dwayne Fusilier, supervisor encarregado da investigação do Columbine, comentou mais tarde, abre aspas, acredito que Eric foi até a escola para matar e não se importou se ele iria morrer, enquanto Dylan queria morrer e não se importava se outras pessoas morressem também. O comentário final de Dylan na fita do vídeo que ele e Eric fizeram um pouco antes do massacre na Columbine High School é uma declaração resignada feita quando ele desvia rapidamente seu olhar para longe da câmera e diz, abre aspas, apenas saibam que eu estou indo para um lugar melhor. Eu não gostei muito da vida, fecha aspas. Após o massacre na Columbine High School, as escolas dos Estados Unidos tomaram novas medidas de segurança como mochilas transparentes, detectores de metais, uniformes escolares e guardas de segurança. Algumas escolas implementaram a numeração das portas escolares para melhorar a resposta da segurança pública. Várias escolas em todo o país recorreram a exigir que os alunos usassem identificações geradas por computador. Ao mesmo tempo, os departamentos de polícia mudaram suas táticas e agora treinam para situações parecidas como a de Columbine, depois de críticas sobre a lenta resposta e progresso das equipes da SWAT durante o massacre. Após o massacre, muitos sobreviventes e parentes das vítimas falecidas apresentaram ações judiciais sob a lei estadual do Colorado na época. Em abril de 2001, as famílias de mais de 30 vítimas receberam um acordo de $2.538.000 em seus casos contra as famílias de Eric Harris, Dylan Klebold, Mark Menes e Philip Duran. Bom, gente, é esse o caso de hoje, um caso muito triste que aconteceu nos Estados Unidos. E eu acho que depois desse caso teve outros casos, mas esse é um dos mais famosos, eu acho que um dos mais impactantes para mim. E eu acredito que nenhum dinheiro no mundo que essas famílias receberam vai pagar pela vida dos seus filhos adolescentes no começo da vida, né? E mortos dessa forma horrorosa. Se você gostou desse tipo de conteúdo, ativa o sininho, segue a gente lá nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau!